E bandidos usaram lençóis para roubar a prefeitura do Novo Gama, em Goiás. Os fantasmas nada camarados carregaram um computador e uma impressora. O crime aconteceu na madrugada do Ano Novo e a dupla ainda está sendo procurada pela polícia. As câmeras de segurança flagraram a ação da dupla. Enrolados em lençóis, eles ficam caminhando nos corredores da prefeitura. Depois, um deles sai da sala carregando uma impressora. As imagens não mostram, mas os fantasmas bandidos levaram também o computador que estava no gabinete do prefeito. O crime foi na noite de Réveillon, na cidade do Novo Gama, que fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília. E é um completo escárnio, né? Isso aí mostra muito bem que há uma certeza de impunidade, eles não estão nem aí. Não, e são bandidos muito vivos, né? Fantasmas muito vivos, né? O interessante dessas imagens é que parece que eles conhecem bem o local, né? Quer dizer, com essa tranquilidade, com esse andar ali, com esse caminhar no ambiente familiar, talvez não seja tão complicado assim para a polícia identificar os criminosos, apesar da fantasia aí. Olha lá, o gordinho ali de bermuda, conhecendo alguém com essas características físicas e conhecendo bem, transitando tranquilamente ali, para a polícia não deve ser tão difícil assim achar a identidade dos fantasmas nada camaradas, né? Olha, funcionário fantasma a gente já conhecia, mas bandido fantasma é realmente novidade. Vai que é a mesma coisa aí nesse caso, né? É verdade. Mais um problema envolvendo a American Airlines, o terceiro em menos de uma semana. Um voo que sairia de Brasília com destino a Miami foi cancelado nesta madrugada. 171 passageiros chegaram a ficar 3 horas dentro do avião até o cancelamento, até o anúncio oficial do cancelamento. O motivo dessa vez era técnico, problemas de freio. A empresa garante que os passageiros receberam toda a assistência necessária e o voo deve sair de novo às 3 da tarde. No último dia 30, um voo que saiu de Fortaleza levou 4 dias para chegar a Nova York, depois de uma sucessão de imprevistos. E no dia 28, uma aeronave da companhia, que também deveria ir para Nova York, fez um pouso de emergência aqui em Brasília por causa de uma briga de casal. E apesar do recesso parlamentar, deputados federais também estão em plena campanha para a escolha do presidente da casa. O governo também se articula, afinal, são reformas e mais reformas pendentes de aprovação em 2017. O presidente Michel Temer até cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele quer acompanhar a disputa de perto. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque já estamos em clima de campanha eleitoral, né, Renata? Exatamente. Apesar do recesso parlamentar nos bastidores, o que está acontecendo realmente essa campanha, Rodrigo, a eleição vai ser no dia 2 de fevereiro, então menos de um mês aí. E realmente é isso, né? Os aliados, enfim, estão todos aí nessa imensa articulação, porque, como você bem disse, tanto os próprios parlamentares quanto o próprio governo, porque, estrategicamente falando, para o presidente Michel Temer, é fundamental ele ter um aliado tanto na presidência da Câmara quanto na presidência do Senado, até porque, como você bem disse, esse é um ano de muitas mudanças, pelo menos é o que espera o próprio presidente Michel Temer. Então você tem aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, talvez até a reforma política, que ele mesmo já anunciou, nós demos aqui ele falando isso ao vivo. Então exatamente, a estratégia é essa. Sem contar que o presidente da Câmara ele vai ser o primeiro na linha sucessor, que vai suceder o presidente da República, porque a gente lembra aqui como é que é essa linha. Então você tem um presidente da República, em seguida você tem um presidente da Câmara, o vice-presidente, o presidente da Câmara, do Senado e o presidente do Supremo. Só que a gente não tem vice. Então o presidente da Câmara é quem vai ocupar o cargo quando o presidente Michel Temer tiver que viajar, enfim. Então é realmente uma situação bastante atípica e delicada. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele quer de fato permanecer no cargo. E ele é um aliado aí de Michel Temer, há todo o interesse do governo que ele permaneça também. Ocorre que a oposição entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a candidatura dele porque alega que a Constituição proíbe a reeleição na mesma legislatura, que nesse caso, essa legislatura termina em 2018. Já Maia argumenta aí que ele ocupou um mandato tampão, a gente lembra toda aquela confusão, o Eduardo Cunha renunciou e aí ele entrou, então ele fala que foi um mandato tampão e aí inclusive criticou duramente os
os companheiros, digamos assim, né, os deputados que entraram no Supremo, ele fala, olha, a gente está aqui o tempo todo dizendo que a gente tem que ter autonomia, que o Supremo não deve interferir aqui nos nossos trabalhos, e aí vocês vão lá pedir exatamente essa interferência do Supremo. Então ele acha que eles mesmos, né, os próprios deputados, podem articular e resolver esse problema. É isso, você tem aí, por exemplo, um dos candidatos, que é o próprio deputado Rogério Rosso, ele chegou a propor um debate entre os candidatos para você ver a proporção que ganhou essa eleição. Então ele propõe aí que a mídia, enfim, possa fazer um debate entre esses candidatos para que a população possa conhecer as ideias. Só que a gente lembra que, óbvio, quem vai eleger são os próprios deputados, mas aí essa proporção que ganhou diante dessa realidade política que nós vivemos, Rogério Rosso, que é um dos candidatos, propôs isso. Você tem também o Jovair Arantes, ambos são do Centrão, os dois candidatos do Centrão. É isso, Rodrigo, daqui a um mês muita coisa pode acontecer. Vamos ver, vamos aguardar para ver quem vai ser o novo presidente da Câmara, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa eleição, essa confusão na base governista. Agora, esse é um cargo importante porque é nada mais, nada menos que a vice-presidência da República. Já como não temos mais, é o primeiro da linha sucessória. É o primeiro, e o Planalto tem que ter um cuidado muito grande, né, em todo esse processo aí. O presidente Temer, principalmente, tem que ter o cuidado de não repetir o erro da antecessora dele, Dilma Rousseff, que tentou dar pitaco, tentou mudar o jogo quando Eduardo Cunha se elegeu presidente da Câmara. Ela tentou emplacar o candidato dela, na época o deputado Arlindo Quinalha. Ela se deu mal, perdeu a eleição e começou ali o inferno astral dela, porque aí Eduardo Cunha transformou a vida da presidente do governo naquele inferno que a gente viu durante quase 2 anos seguidos, né, Rodrigo? Então, agora, o presidente Temer já foi presidente da Câmara por 3 vezes, conhece muito bem o funcionamento daquilo ali, ele tem muito mais jogo de cintura. Certamente ele tem a preferência por Rodrigo Maia, mas não vai dar essa bandeira toda justamente para não ter problemas depois, né? É verdade, muita coisa pela frente ainda. E olha, seguir jovem agredida em tentativa de sequestro precisa de ajuda. Uma história de violência que pode se transformar em um caso de solidariedade. O Band Cidade volta já.